paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, da Igreja Sede, liderada pela nossa amada pastora Loide Ramos, e em continuidade a este projeto, idealizado pelo nosso pastor Gedeon Júnior e desenvolvido pela nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Nós vamos continuar e conversar esta manhã, tarde, noite, não sei que horas você está nos ouvindo, em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, nós vamos perceber que Moisés, ele exorta o povo de Israel à obediência. O povo de Israel foi abençoado mais do que todas as nações da terra, pois pertencia ao verdadeiro Deus vivo e tinha um relacionamento de aliança com ele. E estavam se preparando para entrar na terra que Deus prometeu. E parte dessa preparação consistia em ouvir atenciosamente o discurso de despedida de Moisés, o profeta do Senhor e líder do povo de Deus. Depois, nós vemos do relato da história de Israel, que nós estudamos com o nosso pastor Gedeon Júnior, nosso amado evangelista Jeuel, em Deuteronômio 1 até o capítulo 3. Nós vamos ver que agora Moisés, a partir do capítulo 4, ele lembra o povo do caráter do Deus de Israel e de como eles deveriam respondê-lo. Nos versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio 4, versículo 1, Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para o cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Aqui nós vemos que Moisés diz que Deus fala e nós devemos ouvi-lo. Quando nós vemos essa palavra ouvir, neste texto, significa prestar atenção, compreender, obedecer. Ouvir a palavra de Deus é uma questão de concentrar todo o nosso ser, mente, alma e vontade no Senhor, recebendo o que Ele nos diz e obedecendo, a fim de transformar a nossa vida. A palavra de Deus deve penetrar no nosso coração e tornar-se parte do nosso ser interior. Nós percebemos que quando Deus fala, Ele coloca diante de nós a vida e a morte. E a nossa resposta determina qual se concretizará. Se teremos vida ou se não teremos esta vida. Não era apenas a vida de Israel que dependia da obediência à palavra de Deus, mas também a sua vitória sobre o inimigo. O versículo 1, olha, agora, pois, Israel, ouve os testemunhos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vosso Pai, vos dá. Então, para que o povo de Israel tivesse vitória sobre o inimigo, ele deveria o quê? Ouvir e obedecer. Para que ele pudesse ser vitorioso. A sua vitória dependia disso.
Porque sem fé e obediência, Israel não poderia entrar na terra e derrotar as nações fortemente entrincheiradas naquela região. O Senhor, ele não poderia ir adiante do seu povo e dar-lhes a vitória se eles não seguissem em obediência. Nós percebemos, Deuteronômio 1, versículo 30, nos diz assim, olha: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Quer dizer, o povo, para ter vitória, tinha que continuar seguindo em obediência ao Senhor. Nós vamos perceber que a derrota e a morte é por causa da incredulidade. Mas a vitória que vence o mundo, o que a palavra nos diz? Lá em 1 João 5,4, diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé, ela vem da palavra, conforme nos diz Romanos 10, 17. Nós percebemos, irmãos, que os cristãos de hoje, eles buscam às vezes suas vitórias aonde não devem buscar. Mas o verdadeiro cristão deve buscar a sua vida e a sua vitória na palavra de Deus. Não podemos obedecer a Deus se não conhecemos os seus mandamentos. Mas se o conhecemos, cremos nele e lhe obedecemos, então o poder de Deus opera em nossas vidas. Os mandamentos nós devemos obedecer. Porque os mandamentos, para quem ama o Senhor, para quem deseja obedecê-lo, não são penosos. Obedecer ao Senhor é um privilégio prazeroso, quando nós percebemos que os seus mandamentos são expressões de amor, garantias de sua força, convites às suas bênçãos, oportunidades de crescer e de trazer glória para o nome do Senhor e ocasiões de desfrutar o amor de Deus e a sua comunhão com Ele. A palavra de Deus, meus irmãos, é a porta para os tesouros da graça divina. Nós vamos perceber que Deus fala e nós devemos ouvi-lo. Mas não simplesmente isso. Nos versículos 3 e 4 de Deuteronômio 4, diz assim, olha: os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de vós em Baal-Peor. Pois todo homem que seguia a Baal-Peor, o Senhor teu Deus, consumia do meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. O nosso Deus, ele é santo. E nós devemos o quê? Temê-lo. Moisés, aqui, ele cita a tragédia dos pecados de Israel em Baal-Peor. O acontecimento era recente e suficiente para que o povo se lembrasse dele. O falso profeta Balaão havia sido contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Mas cada vez que Balaão tentava amaldiçoá-los, acabava o quê? Abençoando-os. E as suas maldições não funcionam. Mas ele, o que ele fez? Ele elabora um plano que deu certo. Balaão e Balaque convidaram os homens israelitas para as festas religiosas dos moabitas e incentivaram sua total participação. Isso significava o quê, meus amados? Ter relações com prostitutas cultuais dos templos. E um dos homens, nós vamos ver, quando lemos lá em Números 25, né? Que um dos homens chegou a levar a sua namoradinha de volta para o acampamento de Israel. O fato de Deus julgar o seu povo, que acabou o quê? Matando 24 mil homens.
Isso mostra e indica que muitos dos israelitas não hesitaram em tomar parte naquela libertinagem. Aquilo que os inimigos não conseguiram fazer com maldições e combate, eles fizeram o quê? Realizaram uma festa, convidaram os homens de Israel e eles ali se prostraram a outros deuses, fizeram o que não deveriam fazer, e os israelitas que recusaram o convite e não foram para essa festança, que permaneceram fiéis ao Senhor, eles ainda estavam o quê? Vivos. Obedecer ao Senhor nos traz vida. É isso que a palavra do Senhor nos diz, pois a palavra é a nossa vida, e obedecer à palavra de Deus nos mantém em comunhão com o Senhor. E o povo de Deus deve cuidar para não ter amizade com o mundo. Essa questão de igreja negociar com o mundo, de povo de Deus estar ali com as ideias, com as aceitações que o mundo quer nos impor, não. A palavra do Senhor diz que quem tem amizade com o mundo torna-se inimigo de Deus. Então, nós não devemos nem sermos contaminados pelo mundo. É o que nos diz lá em Tiago 1:27. Então, temer ao Senhor, quando nós falamos que Deus é santo e ele deve ser temido, não deve ter mistura, porque o nosso Deus é santo. Temer ao Senhor significa respeitar quem ele é, e o que ele é e o que ele diz, por meio da nossa submissão e obediência. Demonstrar o nosso amor, o nosso desejo de lhe agradar. Deus, ele é o Criador. Nós devemos entender isso. Deus é o Criador e nós somos criaturas. Ele é o Senhor e nós somos servos. Então nós devemos entender qual é a posição de cada um. Deus é Deus. E acabou. Quando desrespeitamos a sua autoridade deliberada e propositadamente, nós tentamos ao Senhor. Nós tentamos ao Senhor para que sejamos disciplinados por Ele. E a nossa arrogância, ela só vai causar dor, perdas e tragédias nas nossas vidas. Irmãos, não vale a pena. Se você quer identificar as bênçãos que os cristãos perderam quando não temeram ao Senhor, vários são os textos bíblicos que nos falam isso. Em Deuteronômio 6:24, nos Salmos 25:12, nós vemos que foram perdidas bênçãos porque os cristãos não obedeceram ao Senhor. Olha só, Deuteronômio 6:24, a palavra do Senhor nos diz assim: e o Senhor nos ordenou que fizéssemos esses estatutos para temermos ao Senhor, o nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. A obediência traz para nós vida, traz para nós bênçãos. Então nós devemos entender que o nosso Deus é santo. O que nós não podemos esquecer também é que o nosso Deus, ele é sábio e nós devemos aprender dele. Deuteronômio 4, nos versículos 5 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5. Vedes aqui que vos tenho ensinado estatutos e juízos, que me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande
que tem a Deus estão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, e que gente é tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber os filhos e aos filhos dos teus filhos. Por que era tão importante que Israel conhecesse e obedecesse a sabedoria de Deus? Em primeiro lugar, essa era a garantia de todo sucesso ao tomar a terra prometida. No versículo 5 que nós lemos diz, vedes aqui que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual irá herdar. A obediência é imprescindível. E ao conhecer a sabedoria de Deus, o povo de Israel não teria apenas sucesso em sua missão, mas também serviria de testemunho para outras nações. Nós vemos que as leis de Deus revelavam claramente a Israel o certo e o errado, e abrangiam praticamente todas as decisões que eles precisassem tomar. Amados, nós cristãos de hoje temos a palavra do Senhor completa e a certeza de que, se obedecermos ao que Deus já nos ensinou, Ele nos dará a orientação que precisarmos em todas as áreas específicas da vida. A Bíblia Sagrada fala sobre tudo. Como devemos proceder, como devemos falar, como devemos andar, como devemos comer, como devemos conversar, como devemos nos relacionar. A Bíblia Sagrada nos ensina, nos direciona, nos orienta em todas as áreas da vida. E a sabedoria de Deus, inevitavelmente, demonstra aos que se encontram ao seu redor que seguir a sabedoria divina reduta em quê? Em bênçãos. Nós devemos entender que nós só temos a ganhar quando obedecemos as palavras do Senhor. A palavra que Ele nos deixou. Hoje ela é completa. Naquela época, o povo tinha a lei que aqui no livro de Deuteronômio foi repetida ali a lei para o povo, explicada. Moisés novamente explica a esta nova geração que estava aqui, porque todos os outros já tinham morrido no deserto, e aqui era uma nova geração, mas que deveria conhecer a lei do Senhor, deveria repassar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, porque aí a bênção seria perpétua sobre as gerações. Nós vamos entender que ainda há um outro benefício quando nós entendemos que Deus é sábio e que devemos aprender com Ele. Que outro benefício é esse? Que gozamos quando seguimos a sabedoria do Senhor. Ela nos ajuda a construir lares tementes ao Senhor. Às vezes nós vemos, escutamos, alguns irmãos chegam e conversam, explicam o que está acontecendo dentro das suas casas, a situação difícil que enfrentam com filhos, com pais, com mães, com sobrinhos, e pedem oração e socorro. Mas, amados, quando nós obedecemos a palavra, entendemos que Deus é sábio e devemos aprender dele, nós teremos lares tementes ao Senhor. Os nossos lares serão diferenciados neste mundo, onde nós vemos o inimigo com força total para investir
através da mídia, através dos recursos tecnológicos, tudo que ele pode usar, ele tem usado nos dias de hoje e investindo contra os nossos lares. Mas o segredo para termos lares abençoados é obedecer a palavra do Senhor. Nós, cercados como estamos de povos pagãos, apenas uma geração separada, no caso aqui a geração de Israel, poderia perder a bênção de Deus. Mas se eles estavam ali separados, buscando estar na presença do Senhor, isso ocorre também conosco. Nós vivemos no mundo, nós estamos no meio deste mundo, nós estamos rodeados de coisas que não prestam, mas se nós estivermos firmes na palavra, nós não perderemos as bênçãos do Senhor. Pelo contrário, as bênçãos da Bíblia Sagrada serão aplicadas nas nossas vidas, nos nossos lares, na nossa família. Seremos modificadores também da nossa cidade, do local onde estamos, e assim espalharemos a boa semente de Cristo. E nós vemos que a melhor maneira de os pais cristãos influenciarem seus filhos de modo a confiarem no Senhor e viverem de acordo com a sabedoria de Deus. Moisés, ele nos dá algumas sugestões. Primeiro, Moisés diz assim, olha, sejam exemplos para os seus filhos. Não deixem a palavra de Deus sair da mente e do coração deles. Lembrem-se do que o Senhor fez por vocês no passado, compartilhando todas essas experiências com seus filhos. Irmãos, quando nós colocamos no coração dos nossos filhos aquilo que o Senhor já fez conosco, porque nós falamos da palavra também, contamos o que o Senhor fez com o povo de Israel. Mas quando nós servimos ao Senhor, obedecemos ao Senhor, ouvimos ao Senhor, tememos ao Senhor, nós também temos experiências para contar. E os nossos filhos precisam conhecer essas experiências, para que eles tenham na mente, no coração, o que o nosso Deus pode fazer. O que para o nosso Deus não existe nada impossível. E aqui nós vemos que quando Moisés fala que seja transmitido aos filhos e filhos dos seus filhos, significa dizer que todas as crianças israelitas no tempo de Moisés, elas deveriam conhecer a história do Êxodo, que é a libertação do povo do Egito, como Deus tirou o povo com mão forte, mandando as 10 pragas, agindo ali, abrindo o Mar Vermelho, toda a história do Êxodo. Posteriormente, toda criança deveria saber o significado e o fato de Israel ter cruzado o Rio Jordão. E a geração mais velha era responsável por instruir as gerações mais jovens. Por isso elas deveriam ser um exemplo e um estímulo para as gerações mais novas. Os pais, eles não devem colocar essa responsabilidade na mão dos professores da escola dominical ou de líderes de outros programas, de eventos de criança na igreja, por mais importante que sejam esses ministérios. Ministério dos que cuidam das crianças é muito importante, o ministério de escola bíblica é muito importante. Mas o seu filho, quando vai à igreja, ele já tem que conhecer a palavra, ele já tem que ter no seu coração. Quando a professora falar, ele já saber do que se trata, não ser novidade para ele. Pelo contrário, é em casa, a palavra do Senhor diz, olha, ensina o teu filho sentado à mesa, andando pelo caminho, inculca nele a palavra do Senhor. É isso que nós devemos fazer para termos lares abençoados. Se nós investirmos nos nossos filhos quando crianças, teremos jovens, adolescentes,
futuros idosos que também investem na palavra do Senhor. Todo pai cristão deve consagrar, apresentar a palavra do Senhor aos seus filhos, ensinar os seus filhos. Nós vemos que os pecados dos pais, às vezes, a gente diz, não, eu vou deixar na igreja. Às vezes você vem de carro, deixa seu filho desce, você vai para casa, você volta para casa e deixa seu filho na igreja. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Sabe o que isso significa? Pegar pela mão e andar com ele. Não é deixar ele sozinho, mas é instruir no caminho. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando for grande, não se desviará dele. Nós temos que colocar Deus, a palavra de Deus, no coração dos nossos filhos, para quando nós passarmos desta para a eternidade, não se levante como ocorreu no fim do livro de Josué, início do livro de Juízes, uma geração que não conhecia o Senhor. Os nossos filhos têm que conhecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz que eles são herança. E um dia nós prestaremos contas ao Senhor desta herança que Ele nos deu. Como é que temos cuidado dos nossos filhos? Como é que temos agido com os nossos filhos? Como é que temos instruído os nossos filhos? Que exemplo temos dado aos nossos filhos? Não podemos negligenciar, meus amados. Não podemos negligenciar na vida espiritual. E nem dar maus exemplos aos nossos filhos, porque nossos filhos nos imitam. Então, vamos produzir homens e mulheres de valor. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. E amanhã, permitindo o Senhor, continuaremos conversando em Deuteronômio, a partir do versículo 10. Que Deus vos abençoe.